resolvi falar sobre alguma coisa que não se fala muito por aí quando as pessoas falam de flow, que em geral sai de uma forma meio superficial. Você sabia que além de micro e macro flow, que são coisas mais ou menos conhecidas, o flow pode ter duas outras abordagens ou outros efeitos? Então vamos lá. A busca por tentar entender a natureza do eu e a nossa relação com o mundo tem intrigado filósofos e meditadores e pesquisadores por milênios. Então, desde os tempos antigos, essa questão central vai motivando muitas tradições filosóficas e espirituais a explorarem, de uma certa forma, a essência da identidade, a nossa conexão com tudo que está ao nosso redor. E no campo da psicologia, o Csikszentmihalyi trouxe uma contribuição significativa, muito importante, quando ele populariza o conceito do flow, do estado de flow, o estado de fluidez, que é um estado de profunda imersão e prazer, que é experimentado durante as atividades que exigem da gente muita concentração e também habilidade. Esse estado é caracterizado por uma sensação de envolvimento total, onde as preocupações do dia a dia, elas se dissipam, né? Aquela coisa do piloto automático some e a gente se entrega completamente àquilo que a gente está fazendo. Quando a gente amplia essa ideia um pouco, e eu fui pesquisar, tem um norte-americano chamado Locke Kelly, que é um estudioso de técnicas de meditação, especificamente do Dzogchen tibetano. Ele é psicólogo também e autor de 2 livros muito interessantes sobre a atenção plena. E ele mergulha na interseção entre essa atenção plena, o mindfulness, e os estados de flow. E traz 2 tipos principais, ele separa em 2 categorias, um flow panorâmico e o flow de absorção. Esses 2 estados, eles oferecem diferentes portas de entrada para essa experiência de união que realmente acontece com o momento presente e essa transcendência dessa individualidade, ela não existe mais quando você está em flow. Então vamos começar pelo flow de absorção, que, como o próprio nome já sugere, ele se caracteriza por um engajamento muito grande, profundo, uma imersão total numa tarefa ou numa experiência. E durante esses momentos, o nosso senso de tempo parece que distorce. A consciência de eu, de individualidade, como uma entidade separada, some. É como se a gente fosse transportado para um espaço onde só a atividade que a gente está envolvido importa, não tem mais nada, não existe mais nada. Então imagina um músico completamente envolvido numa performance, onde cada nota que ele toca é vivida de forma intensa. Um atleta, que é muito comum no esporte, né, isso acontecer, muito focado na competição e nada mais existe. Então nesses momentos a experiência ela fica tão intensa e tão gratificante que a sensação de eu separado, individual, ela some, ela se esvai e dá lugar para uma fusão com a ação, com a atividade que você está envolvido. O flow panorâmico, por outro lado, ele oferece uma perspectiva diferente, mas também profunda. E essa é que eu quero explorar mais, porque é o que eu venho tratando nos últimos vídeos sobre não dualidade, enfim. Então, em vez da imersão total numa atividade específica, esse flow panorâmico ele se assemelha, ele parece com um estado de consciência expandida, onde a nossa atenção ela se torna ampla, receptiva, né, a tudo o que está acontecendo, como se fosse o firmamento e as nuvens passando e a gente observando. Esse estado funciona como se a gente desse um passo para trás, observando aquele vai e vem constante de pensamentos, de emoções, de sensações, sem a gente se identificar necessariamente com essas sensações. Então imagina um alpinista no topo de uma montanha e ele está contemplando aquela vastidão da paisagem e ele está inteiro, ele é uma coisa só com tudo à volta dele. Uma pessoa que medita há muito tempo também, com experiência, que observa o movimento de respiração, as flutuações da mente, os pensamentos que vêm, os pensamentos que vão, e ele não se deixa levar com eles. Então, nesse estado, a gente reconhece que essa natureza fluida e interdependente de tudo que acontece, da nossa experiência, dos fenômenos todos, incluindo eu, essa unidade corpo e mente separado, se revela como parte de algo muito maior e que está totalmente conectado. Então a sinergia entre esses estados de flow e a anulação, né, a ruptura da ilusão de um eu separado do mundo é profunda, é muito revelador isso.
No flow de absorção, a experiência direta do mundo e da ação, elas se fundem de uma forma tal que a fronteira entre eu e o não eu, ou o resto, né, se dilui e revela uma coisa só, uma unidade só, intrínseca. No flow panorâmico, a observação que é desapegada e essa consciência expandida, elas revelam a natureza que é interdependente, né? Tá tudo conectado, de todos os fenômenos, de toda a experiência. E mostra que esse eu não é uma entidade isolada, não sou eu aqui, você aí. Mas sim, nós somos parte de uma complexa cadeia, uma teia que une relações e interconexões. E quando a gente cultiva a atenção plena, através de práticas como meditação, não aquela exatamente que você pode estar pensando de prestar atenção na respiração ou no mantra, não. É prestar atenção em tudo, é estar conectado um passo atrás, parte de tudo que está acontecendo, né? Ou outras atividades, até físicas, como o yoga, por exemplo, elas promovem o quê? Um senso de presença. Isso é que a gente está falando aqui, presença, consciência, que a gente pode, a partir daí, acessar e integrar esses estados de flow na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Então essas práticas ajudam a gente a desenvolver capacidade de estar completamente inteiro no aqui e agora, presente. E permite que a gente experimente a vida com muito mais profundidade, muito mais significado. E à medida que a ilusão desse eu fixo, separado, ela some, ela vai se diluindo, a gente experimenta uma sensação de paz, de conexão, de liberdade. A gente reconhece que a nossa verdadeira natureza é interdependente. E a gente, então, quem sabe, gostaria que fosse possível para todos, desperta para uma riqueza desse presente, dessa experiência, que é a única coisa que existe. A ação sem esforço, que também é conhecida como ação correta, ou Wu Wei, no Tao chinês, na filosofia taoísta, ela surge do entendimento que a não dualidade se manifesta vividamente através do estado de flow. Quando a gente transcende a ilusão de um eu separado, a gente age não a partir de um ponto de vista egocêntrico, controlador, mas muito mais em harmonia com esse fluxo. Aí sim, fluxo é uma palavra bem usada, o fluxo natural da vida. É como colocar a vela num barco a remo. Essa mudança de perspectiva, ela permite que a gente possa acessar uma forma de inteligência maior, que transcende o pensamento linear e limitado, né, do ego. As respostas certas e as ações adequadas, elas emergem naturalmente dessa conexão, como se elas fossem guiadas por uma sabedoria intuitiva, uma coisa de instinto mesmo, intuição. Quando a gente confia na inteligência intrínseca, né, essa que está dentro dessa própria existência, desse passo atrás, as ações então acontecem aqui agora, no momento presente, sem que a gente precise se apegar aos resultados, ficar focado só no que vai acontecer, na consequência. Né, no esporte tem que ganhar aquele jogo. Não, o ideal é que você não pense nisso. E isso vai transformar a maneira como a gente vive e interage com o mundo. E traz o quê? Muito mais fluidez e mais flexibilidade. E no dia a dia, essa abordagem ela se manifesta na intuição, numa escuta interior. Então, em vez de forçar uma decisão, uma ação, a quietude, a receptividade para escutar a nossa intuição, elas são os melhores caminhos. As respostas certas geralmente emergem quando o ruído mental é silenciado e a sabedoria do coração é sentida. É aqui. Aceitação e flexibilidade são fundamentais, porque permitem que a gente possa se adaptar a circunstâncias que estão sempre mudando. Tudo muda o tempo inteiro. E aí a gente ajusta com suavidade e sem rigidez as nossas atitudes. Se as nossas ações estão alinhadas com o nosso propósito de verdade, autêntico, esse propósito que vai além do ego, né, a energia flui de forma natural e o esforço vai se transformar em prazer. E isso traz eficiência, traz criatividade, a gente elimina o desperdício de energia que é gerado pela resistência e pela dúvida. Então, gente, as ações que emergem desse estado de flow, elas são naturalmente mais conectadas com o quê? Com compaixão, com o olhar para o outro. E são conectadas a alguma coisa muito maior do que a gente mesmo. E isso vai contribuir para um bem-estar coletivo. Eu quero falar na semana que vem sobre Wu Wei, que é essa ação sem esforço, né, que eu comentei antes. Então, no próximo vídeo a gente fala mais. Boa semana e que o Flow esteja com você.